pode se sentar. Irmãos e irmãs, nós temos algumas atividades, alguns avisos que nós vamos transmitir. Tá tudo certo, Rodrigo? Tá tudo certo, então. Irmãos, nós vamos, na semana que vem, ter a celebração do nosso Dia das Mães. E vai ser aqui, né? Então, nós vamos celebrar o Dia das Mães e vamos ter duas atividades distintas. Uma é o culto, né, que a gente vai fazer aí, vamos fazer as devidas homenagens às mães aqui representadas. E também, pela manhã, nós vamos ter um café da manhã, que será oferecido a todas as mães. E quem vai oferecer esse café da manhã, irmãos? Os homens. Não que as mulheres não sejam filhas, porque também são, né? Aqui, irmãos, é o seguinte, nem todo mundo é mãe, nem todo mundo é pai, mas todo mundo é filho. Não é? Então, isso é o que nós temos em comum. Mas, por ocasião desse momento, os homens da igreja vão oferecer um café da manhã para as mães. Então, duas coisas aqui. Primeiro, nós estamos convocando todos os homens da igreja, né, desde os menores aos maiores, os mais cabeludos e os menos, né, todos nós participaremos para preparar esse café da manhã. E nós estamos pedindo, obviamente, para que todos aqueles que puderem nos ajudar trazendo aí um bolo, uma torta, alguma coisa para o café da manhã, que nos ajude. Procure o pessoal da diaconia ao final do culto. Quem que ficou responsável por pegar esses nomes? Então, é o Rodrigo. O Rodrigo não está mais na diaconia, ele é presbítero do conselho agora, mas você pode procurar o presbítero Rodrigo, dar o seu nome e falar, eu quero ajudar com tal item, que aí no domingo que vem nós vamos receber um pouco mais cedo. Há várias coisas que são os homens mesmo que vão preparar, algumas dessas coisas nós vamos trazer, e nós estaremos aqui a partir das 8h30. A Escola Bíblica Dominical, ela começa às 9h30, mas nós estamos convidando a todos para o café da manhã às 8h30, porque nós vamos ter esse tempo, né, esse papo todo bem gostoso, e às 9h30 nós vamos ter a Escola Bíblica Dominical. Os adolescentes e as crianças, elas vão ter atividade separada delas, como normalmente temos, né? E aqui na sala dos adultos, que vai ser aqui em cima, como já foi hoje de manhã, nós vamos ter uma palestra direcionada para as famílias em geral, falando sobre as mães, ok? Vai ser uma palestra um pouco mais curta, porque ao final nós temos também as homenagens que nós devemos prestar aqui às nossas mães. Amém, irmãos? Então fica o convite para você, venha tomar o café. Você já vai levantar de manhã mesmo para tomar o seu cafezinho? Em vez de você enfrentar a cozinha ali, passar o seu café, ir na padaria buscar um pão, já vem para cá, já toma o seu café da manhã, participa em família aqui, e depois nós vamos ter um tempo precioso aqui. Amém, irmãos? Tem aviso aí, Lenice? Traz para a gente aí, por gentileza. Você quer que eu traduza ou você quer dar um aviso aqui? Tá bom. Ótimo, importante. Pessoal, no dia 13 de maio, que é um sábado, sábado que vem, né? Nós vamos ter o bazar aqui na igreja, das 9h da manhã até as 2h. E nós contamos com a ajuda de todos aqueles que puderem nos auxiliar aqui na realização do bazar. Para a equipe, começa às 8h da manhã, né? O bazar, ele abre as portas às 9h, então às 8h, se você puder nos ajudar, esteja aqui já para organizar, colocar ali todos os itens lá fora, cuidar com o transporte aqui. E nós vamos ter também, nesse dia, um profissional da área da saúde para fazer aqui de forma gratuita a aferição de pressão arterial, orientações gerais de saúde e algumas dicas de alimentação saudável. Então, além do bazar, nós vamos ter aí uma prestação de serviço social aqui para a comunidade, para todos aqueles que passarem aqui no bazar. Lembrando, irmãos, que no sábado de manhã nós temos um fluxo grande de pessoas que passam aqui na frente da igreja por conta da feira.
Então, é sempre uma oportunidade muito interessante. O que eu sugiro para você, meu irmão, minha irmã? Venha para, se você puder ajudar a ficar o tempo todo aqui no bazar, ótimo. Se você não tiver agenda para ficar o tempo todo aqui, dá uma passada aqui. Talvez você vai encontrar algum item que é interessante para você, você colabora com o bazar. Se você quiser ficar aqui de plantão, aqui dando uma olhada, de repente tem alguém que está aberto para ouvir alguma coisa relacionada ao Evangelho, você pode fazer a sua missão também. Se você estiver aqui para dar uma força, também venha. Se você quiser passear, comer um pastel e só ver como é que está e orar pelos irmãos, pode vir também. Né? Esse é o movimento que a igreja está experimentando. Nós vamos falar sobre o movimento na mensagem hoje, mas esteja atento a isso e participe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Há outros avisos que nós vamos depois trazer para a igreja, nós faremos num segundo momento. Amém? Nós vamos continuar agora louvando e adorando o nosso Deus, e vamos fazer isso no primeiro cântico com a consagração e entrega dos nossos dízimos e ofertas. Nós estamos aí no início do mês de maio e queremos orar por todos aqueles que já depositaram por transferência, por depósito o seu dízimo, aqueles que vão trazer aqui hoje, e também sempre orando por aqueles que realizam a entrega dos seus dízimos e ofertas durante o mês. Coloquemos-nos em pé e vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado e tem nos dado a tua providência. Queremos pedir em nome de Jesus que agora o Senhor continue a abençoar a vida do teu povo, sustentando-nos, ó Pai, com o nosso trabalho, com o nosso emprego, com os nossos ganhos, comissões, etc, etc. Tudo aquilo que vem como sustento do Senhor. Que a tua igreja, Pai, continue sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, no sustento à tua igreja, Pai. Senhor, se nós podemos estar agora fazendo mais essa reforma na igreja para que o templo fique bem cuidado e bem servido, é porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos abençoado e a tua igreja, esse povo aqui reunido, Pai, tem respondido positivamente, tem sido fiel, tem sido sensível, ó Pai, ao momento da igreja e tem sustentado esta igreja também com os dízimos e ofertas. Nós queremos agora, ó Pai, consagrar todos os dízimos, aqueles que já foram entregues durante essa semana, aqueles que serão entregues agora, e que assim o Senhor nos sustente poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. No primeiro cântico agora, se você tiver o seu dízimo ou sua oferta, você poderá trazer aqui à frente. Enquanto nós cantamos essa canção e você traz os seus dízimos das ofertas, aproveite esse movimento santo, saia do seu lugar, cumprimente seu irmão, sua irmã com a paz do Senhor, deseje a bênção aí durante a semana e vamos juntos adorar a Deus.
Nós louvamos a esse Deus porque nós encontramos vida. Você já encontrou vida? Pense bem na minha pergunta. Você já encontrou a vida? A verdadeira vida? Aquela que nos motiva, aquela que nos enche de alegria, aquela que nos dá esperança? Eu encontrei a vida, e a vida se chama Jesus Cristo. Se você nesta noite ainda não encontrou, não está difícil de achar, porque Ele está presente no nosso meio, amém? Então celebre essa vida em nome de Jesus. Vamos nos ajudar assim, ó. Aleluia! Poder cantar o Senhor livremente, sem barreiras, sem restrições. Nós temos essa liberdade. E nós somos muito, mas muito abençoados, porque nós temos essa liberdade. Mas às vezes a liberdade pode ser até um impeditivo, porque a gente tem tanta liberdade que às vezes a gente não sabe aproveitá-la. Porque todo domingo a gente faz a mesma coisa, às vezes, né? No nosso dia a dia a gente acaba entrando no modo automático e esquece que essa liberdade ela deve ser aproveitada com intensidade e também com uma visão, com um foco.
Ontem eu estava vendo um texto e lendo um texto sobre foco, né? E ele falava assim, que quando a gente foca em muitas coisas, a gente acaba não focando em nada. Quando nós usamos a liberdade que o Senhor nos dá para cantar, para levantar as nossas mãos, para falar do seu amor, para orar por o próximo, para fazer as coisas que o Senhor nos chamou, nós temos que ter isso em mente, que isso é um foco. Ele nos tornou livres, você e eu somos livres, mas nós somos livres e chamados para termos um foco, que é alcançar as vidas para Cristo Jesus. Você e eu não fomos chamados para ser livres e cantarmos aqui, né? Vida cheia, livre estou, só de passagem. Nós somos chamados, mas nós precisamos manter o nosso foco. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Essa liberdade nós a temos, mas foi cobrado um preço para que nós pudéssemos vivê-la. Nessa noite nós vamos relembrar disso. O Cordeiro sofreu na cruz para que eu e você fôssemos livres. E para que eu e você hoje mantenhamos o nosso foco para que outras vidas também possam ser livres pelo Cordeiro. Amém? Vamos cantar ao Senhor.
cruz nós nos rendemos.
nesta noite, ó Deus, essas canções, mas não é isso apenas, ó Deus, nós rendemos os nossos corações a Ti. Que a Tua presença santa, poderosa e transformadora nos invada de forma sobrenatural nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor seja adorado através dos nossos cânticos e também através das nossas vidas. Para Tua honra e glória, aceite, Paizinho querido, este período e fale aos nossos corações, para que possamos sair daqui, ó Deus, vivificados pelo poder da Tua palavra, revelada em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, como é bom louvar o Senhor, né? Nós queremos agradecer a todos aqueles que nos visitam e agradecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Estão conosco o Bruno e a Emanuele, pela primeira vez. Deus abençoe. Estão aqui na frente. Receba o abraço aí dos nossos irmãos e irmãs. Obrigado por vocês estarem aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós temos, irmãos e irmãs, deixa eu conferir aqui, nós temos o culto infantil normalmente hoje ou não? Sim? Entendeu, né, irmãos? Entendeu. Nós vamos chamar primeiramente, então, as crianças para vir aqui à frente para nós orarmos. Depois nós temos mais um momento aqui de agradecimento ao Senhor. O Daniel já está sabendo de tudo já. Muito bem, irmãos. Estenda sua mão na direção das nossas crianças e vamos agradecer. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Louvamos o Teu nome pela vida das nossas crianças. Nós queremos agora pedir em nome de Jesus a Tua graça, a Tua bênção, unção e direção sobre a vida delas. Que elas continuem sendo abençoadas e instruídas na Tua palavra, no conhecimento e no relacionamento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Irmãos e irmãs, nós queremos também, nessa noite, fazer um agradecimento e uma apresentação, ou eu poderia dizer reapresentação. Nas últimas semanas nós temos conversado com um casal muito querido, um casal especial, que é conhecido já da igreja há muito tempo, há bastante tempo, aliás, e que, pelas circunstâncias da vida, mudança de cidade e depois retorno, eles foram membros dessa igreja há muito tempo e durante muito tempo, e com a mudança para outra cidade, eles se transferiram depois para outra igreja, e agora já há algum tempo eles estão já em São Paulo, e bem pertinho aqui da gente, já nos visitaram aqui muitas vezes, e recentemente foram readmitidos como membros dessa igreja, na última reunião do conselho. E agora a gente quer chamar esse casal aqui à frente, para agradecer a Deus e representá-los aqui para a igreja, em nome de Jesus. Então, Orlando, Dalva, por gentileza, vem aqui à frente. Acho que para facilitar, vocês podem ficar aqui embaixo, eu vou... Tá boa, né? Ainda bem que eu vim bonita. Ainda bem que eu vim bonita. Mas sempre... Escuta essa, irmãos, que essa eu tenho que contar. A Dalva falou assim, olha, eu fui pega de surpresa, ainda bem que eu vim bonita. Irmãos, quando que ela não vem bonita? Não é? Nós estivemos na casa desse casal abençoado aqui essa semana,
E a gente, ao final da visita, a gente estava debruçado ali sobre várias fotos antigas da igreja, né? Nós já falamos domingo passado que nós estamos fazendo um levantamento de todo o acervo de vídeos e fotos da igreja, vídeos e fotos antigas, em preparação para as celebrações dos 75 anos da igreja. E não por acaso eles têm várias fotos antigas, né? Tá tudo lá em casa agora, viu, irmãos? Estou digitalizando, prometo que eu devolvo, tá? Mas, irmãos, esse casal, essa família, eles estão ligados às origens dessa igreja, né? A fundação dessa igreja, há 75 anos. A Dalva não estava no conselho nessa época, viu, irmãos? Não é possível, né? Mas os seus pais sim, né? Estavam aqui na origem, na fundação dessa igreja. Então nós queremos louvar a Deus, porque a família do Senhor, a família do corpo de Cristo, ela é para sempre, né? É um vínculo que a gente mantém ano após ano, e mesmo que a gente passe um tempo em outro lugar, depois, se Deus traz a gente de volta, é para estar de volta, né? E a gente quer agradecer a Deus por isso, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para se colocar em pé mais uma vez. Nós vamos, primeiramente, orar, agradecendo a Deus. Depois, se Orlando Dalva quiser também fazer uso da palavra, fiquem à vontade. Vamos orar primeiro? Estenda a sua mão na direção desse casal querido, vamos agradecer a Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida da Dalva, pela vida do Orlando. Pai, nós estamos com o nosso coração cheio de alegria, com o nosso coração muito feliz, com uma alegria que vem do Senhor, porque nessa noite, ó Pai, nós podemos receber esses irmãos oficialmente como membros aqui desta igreja, ó Pai. De uma maneira informal, ó Pai, nós sempre os tivemos aqui como parte desta igreja, mas hoje nós podemos celebrar ao Senhor por formalizar aqui esse ato. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida deles, pedir que o Senhor continue dando-lhes saúde, providência do Senhor, e que a bênção que o Senhor tem derramado sobre a vida deles seja estendida sobre a sua família também, representada aqui por eles, em nome de Jesus. Pai, a casa do Senhor, a família do Senhor aqui é a família deles também, e eles são a nossa família. Nós somos gratos, nós oramos e assim te agradecemos, pedindo essas coisas em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todo mundo. A minha saúde já não está mais como era antes, né? Já não sou aquele menino de 18 anos, 19, no tempo da Dalva, garota ainda também, né? Mas Deus está me conservando e eu sei que Ele tem propósito na minha vida. Aí eu fiz uma alta reflexão da minha vida e senti no meu coração que o meu lugar é aqui, junto com os irmãos, buscando a Deus aqui neste local, como sempre busquei. O tempo que eu fiquei fora, eu sentia falta daqui. Quem que não sente falta dessa igreja? Foi uma grande perca eu ter ido lá para o Monte Oreb trabalhar. Ganhei algumas experiências lá, mas foi muito triste também fugir daqui, sair da igreja, né? Mas Deus sabe todas as coisas, Ele recupera tudo, e fiz uma autoanálise da minha vida e vi que o meu lugar é aqui. Está com os irmãos cultuando a Deus aqui nesse local. Com esse pastor maravilhoso que nós temos aqui, só temos a crescer espiritualmente. E é lógico que eu venho para a igreja que muitas vezes, para pegar essa subida aí, é 3, 4, 5 paradas no meio do caminho aí. Mas estou indo. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão. Já falou tudo. Irmãos, sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe. Irmãos, eu não paguei para ele falar isso, viu? Isso é por conta dele. Foi surpresa, né? Não tinha combinado. Irmãos e irmãs, vamos ler a palavra do Senhor para a nossa reflexão.
no Evangelho de João, no capítulo 5. Nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 5, do 1 ao 9. Versículo 1, versículo 9. A palavra de Deus diz assim, no Evangelho de João, capítulo 5, do 1 ao 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças mais uma vez pela tua palavra. Nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor nos instrua, nos dirige, nos abençoe por meio desta palavra. Pai, aqui está o teu povo nesta noite, que esta mensagem seja alimento espiritual para a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estávamos falando aqui sobre quantos movimentos a gente tem vivenciado nesses últimos dias, né? Nós tivemos aí nos últimos meses, nas últimas semanas, né, uma movimentação de agenda muito grande, né? Tivemos aí coral, Páscoa, os nossos adolescentes aí participaram de um piquenique, estão aí as fotos nas redes sociais, nossos jovens. Então tem muita coisa acontecendo. E esse movimento, ele não é só um movimento de agenda, mas agora também é um movimento físico, né? A gente teve que sair do nosso espaço lá embaixo para estar aqui em cima. Vamos continuar nos movimentando aí nos próximos dias, nas próximas semanas. E esse movimento é bom. É um movimento saudável. É um movimento que visa o crescimento em diversas esferas. O crescimento espiritual, o crescimento nos relacionamentos, o crescimento também na estética, né, da nossa igreja. Tudo isso vem para bom termo, para uma coisa boa. E de fato, o movimento é uma coisa boa. O movimento é algo desejável. Quem não se movimenta fica travado, né? Você imagina o que é um corpo parado. Se você não se movimenta, você começa a ficar enferrujado. Se você fica muito tempo deitado, por exemplo, quem fica enfermo aí deitado, ele começa a ter problemas físicos, problemas de ordem emocional. Então, se movimentar é sempre uma coisa boa. Se você puder fazer isso de maneira intencional, hoje de manhã nós falávamos isso na escola bíblica dominical, né? Sobre a mordomia do corpo,
como é importante, por exemplo, na mordomia do corpo, você fazer exercício, se alimentar bem, ter uma boa noite de sono, coisas desse tipo que fazem com que a gente tenha uma saúde de qualidade, que ajude a prolongar a qualidade da sua vida. Então, movimento é sempre uma coisa boa, uma coisa desejável. Mas como é que nós vamos desenvolver esse movimento quando a gente fala da nossa vida espiritual? Como é que nós vamos desenvolver esse movimento quando nós falamos acerca da vida da igreja? Que tipo de movimento é esse? Qual a qualidade desse movimento? Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa, uma grande empresa lá no interior de São Paulo, ainda jovem, e foi meu primeiro emprego assim, grande, vamos dizer assim. E aí um colega meu de empresa, ele na época, acho que esse colega tinha uns 26 ou 27 anos, e eu olhava assim e falava, logo eu vou estar coroa igual a ele, né? Porque eu tinha 18, né? Então, quando eu tiver 26, 27 anos, eu já vou estar maduro, né? Ô, irmãos, ainda bem que eu cheguei nos 26, né? Pode ir. Cheguei nos 26 e passei, né? Glória a Deus. Então, ele era a minha referência, porque ele já era mais experiente. E ele falava assim, quando não tiver serviço aqui na nossa sessão aqui, se arruma alguma coisa para fazer. Se acabar o material, se acabar o fio, se der algum problema aqui na máquina, cara, vai varrer o chão, vai colar alguma fita aqui para melhorar o acabamento da máquina, empurra a máquina de um lugar para o outro, porque precisa de movimento aqui. Porque se não tiver movimento, o encarregado vai chegar aqui e vai achar que nós estamos enrolando. E o duro é que ele tinha razão, né? O chefe não gosta de ver funcionário parado. Então, eu ficava o tempo todo ciscando. Se minha máquina não estivesse funcionando, eu ia ali dobrar fio, ia fazer alguma coisa, ia varrer. Quando não tinha realmente o que fazer, aí eles mandavam a gente para uma outra sessão, a gente ia fazer algum outro serviço, que eles chamavam de emprestado para uma outra sessão. E eu dava graças a Deus quando emprestava, porque pelo menos eu não precisava ficar criando coisa para fazer. Mas a verdade, irmãos, é que a vida precisa de movimento. A gente tem que estar sempre envolvido com algo, mas algo não simplesmente por estar envolvido, para que isso faça sentido e para que aquilo que a gente está realizando possa gerar sentido para outras pessoas. Por que eu estou falando a respeito de movimento baseado num texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler e ouvir? Jesus, quando ele encontra aquele contexto ali do tanque de Betesda, ele encontra pessoas que estão em movimento, mas que não saem daquele lugar. De um tanque em que as pessoas estão na esperança de que haja ali algum movimento, porque segundo a crença da época, se houvesse um movimento na água ali, era o anjo que estava mexendo, e quem mergulhasse naquela água em primeiro lugar, seria curado das suas enfermidades. E havia ali uma série de pessoas que não tinham movimento nenhum, como por exemplo, aquele moço, aquele homem que estava com seu corpo paralisado e queria entrar no tanque, mas para que ele pudesse entrar no tanque, alguém precisava levá-lo, porque ele não tinha os seus movimentos em perfeita ordem, e por isso ele estava ali parado. Como é que esse texto, irmãos e irmãs, nos direciona e nos ajuda para que nós possamos estar em movimento segundo a ótica e segundo o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Rapidamente eu quero refletir sobre isso com você. Eu quero que você pense na sua vida, no seu trabalho, nesta igreja, na sua vida com Cristo. Em primeiro lugar, quando nós falamos de movimento, não esteja passivo ao que está ao seu redor. Olha só, em volta do tanque de Betesda havia uma multidão de enfermos. Havia pessoas ali que eram cegas, coxos ou mancos, né? Paralíticos, enfermos de toda ordem. E todos aqueles homens, aquelas pessoas, estavam esperando, né? Como o texto nos mostra, de tempos em tempos um anjo desceria, isso era a crença da época, né? Agitaria a água, e aí aquele que pulasse em primeiro lugar e mergulhasse seria curado. Meu irmão, minha irmã, você consegue imaginar a cena?
daquele lugar? Você consegue imaginar o trupé que era quando a água supostamente dava uma chacoalhada ali? Todo mundo mergulhava naquela água. Todo mundo, vírgula. Todos aqueles que tinham a possibilidade de fazer isso. Então, enquanto isso não ocorria, enquanto a água ali supostamente fosse chacoalhar, não mexia, havia uma passividade muito grande. Ficava todo mundo ali na expectativa, olhando, esperando. Quem já passou pela experiência de uma fila de espera, de um lugar onde algo vai acontecer, enquanto não acontece, você fica ali na expectativa? Irmãos, passa muita coisa na cabeça. Eu me lembro uma vez que eu e a Thaís fomos pleitear a matrícula para os nossos filhos para uma escola de natação lá no interior. Por fim, a gente até abriu mão dessa vaga depois, porque a gente percebeu que não seria adequado para a gente. Mas eu lembro que era um negócio super concorrido. E os pais falavam, né, propaganda boca a boca é muito forte. Falavam, olha ali, é muito bom e não sei o que e tal, mas é concorrida, é difícil a vaga e tal. E a gente começou a procurar, né, como é que faz, como é que consegue, e ninguém divulgava muito ali, né? O negócio não era secreto, mas era meio off, né? E a gente acabou buscando informações e ficamos sabendo que ia ter as matrículas exatamente num dia X lá, e tinha que ter uma fila. E nós fomos buscar informação diretamente no local que fazia a matrícula. Chegamos lá, conversamos com um dos responsáveis ali da Secretaria Municipal, e ele falou, vocês têm que chegar aqui na noite anterior e entrar numa fila. Eu falei, tá tudo bem, mas essa fila é onde? É nesse portão, lá num parque de uso múltiplo lá na cidade. E tudo bem, de madrugada nós chegamos lá, estacionamos o carro, já tinha uma fila ali. Falei, puxa, tinha que ter chegado à noite mesmo, madrugada não funciona. Mas tudo bem, nós ficamos nessa fila. E não podia sair dali. Então, passamos a madrugada toda, e de manhã, e como você não tem muito o que fazer, você vai conversando, você vai fazendo amizade com as pessoas. A hora que abriu o portão e que nós entramos, começamos ali naquela fila, de repente chegou uma turba de gente lá de cima. Porque havia um outro portão lá em cima, e a maior parte das pessoas recebeu a informação que era o portão de cima. Irmãos, vocês não têm ideia da confusão que deu isso. E pai de um e pai do outro reclamando e falando assim, eu cheguei aqui às 5 da tarde ontem, que hora que você chegou? Eu falei, bom, a hora não interessa, eu estava no portão aqui. Não, mas eu cheguei antes que você. Eu falei, tudo bem, mas eu recebi a informação que era nesse portão. Não, nunca foi assim. Eu falei, tudo bem, eu só estou falando que foi a informação que eu recebi. Não, mas não é justo. Não, e... Irmãos, foi uma confusão, e de repente tinha pai batendo boca, e mãe batendo boca, e gente se ofendendo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vim parar nesse negócio? Eu não gosto de baixaria, né? E aí, quando eu vi que o negócio estava fervendo, Deus me deu aquela unção de conciliador. Eu falei assim, pessoal, nós não precisamos brigar, ninguém está errado aqui. Cada um recebeu uma informação diferente. Você não está errado, eu não estou, ninguém está errado. Nós vamos resolver isso aqui. Vai dar certo. E aí eu falei, Deus me ajuda. E Deus ajudou. E os ânimos se acalmaram. E o pessoal começou a fazer a ficha e tal. E por que nós abrimos mão? Porque o horário que tinha ali não era possível para a nossa agenda. No final das contas, a gente passou a noite ali só para ter uma experiência diferente, né? Assim como a gente passou por isso, você e eu já tivemos outras experiências. Escola, trabalho, né? Quantos de nós já passamos aí por filas para ver se consegue um serviço, um trabalho, em algum momento? Numa perspectiva mais positiva, num show, né? Você passa ali no antigo Espaço das Américas, ali na Barra Funda, quando tem um show de algum cantor, artista famoso, você vê aquela molecada sentada ali, um dia, 2 dias, uma semana antes ali, esperando para ter aquele momento. Deus me livre de ter que fazer isso, né? Ainda bem que os meus filhos não me pediram ainda para isso. Quando tiver, a mãe vai, né? Se ela quiser. Irmãos,
Olha só, a espera de algo que você nem sabe se vai acontecer, mas que você alimenta aquela esperança, ela gera muitas expectativas. E quantas vezes a gente está depositando expectativas em algo que é passageiro, que é momentâneo, que muitas vezes é até incerto. Nós passamos ali uma noite toda, uma madrugada toda, até que chegou de manhã, pelo menos era calor, né, irmãos? Pior se fosse frio, né? Aí ia ser pior ainda. Mas, no final das contas, nem resolveu aquilo que a gente estava buscando, nem era tudo aquilo. Não resolveu. Em outras circunstâncias, talvez até uma coisa legal, um show, né? Uma experiência lúdica. Ok, mas passou. Um trabalho que às vezes você vai esperar e nem vai ser aquilo que você estava pleiteando, estava buscando. E a gente se submete a essas coisas. Por quê? Porque em algum momento faz parte da nossa vida. Só que isso é passageiro. Aquelas pessoas que estavam ali no tanque de Betesda passavam anos e anos e anos, e você não encontra um relato bíblico de nenhuma cura, você encontra a história, você encontra a crença daquele povo. A gente não tem nenhum registro histórico, mas eu suspeito, irmãos, que talvez alguém chegou falando que foi curado naquele espaço, e isso gerou ali uma repercussão muito grande, e as pessoas, logicamente, estavam desesperadas para encontrar uma solução, foram naquele lugar. E a presença de Jesus ali naquele lugar é que mudou a situação e a perspectiva daquelas pessoas. Porque nós vamos ainda falar sobre isso, mas Jesus, ele não mandou aquele rapaz saltar no tanque, né? Você reparou nisso? Jesus, ele trouxe a solução para aquele homem, uma solução definitiva. E não apenas trouxe a solução para aquele homem, como ele apresentou a solução definitiva para aqueles que estavam presentes. Irmão, se eu estou ali naquele lugar, com um familiar meu, ou se eu sou um daqueles doentes, e de repente eu vejo Jesus operando um milagre na vida de outro que está ali, eu não sei você, mas eu falo assim, opa, o que está acontecendo ali? Eu tiro os olhos do tanque e começo a olhar para aquele homem. E a questão, irmãos e irmãs, é que muitas e muitas vezes nós estamos parados, congelados no tempo, entre aspas, olhando para um tanque que não é a solução para a nossa vida. E esquecemos, eu espero que você não esqueça, mas é só um alerta, né, que a solução para a nossa vida, para as nossas questões, está em Cristo. E todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos de Jesus e passamos a olhar para algo que é muito incerto, nós ficamos parados, passivos, esperando. Será que esse ano o anjo passa aqui? Não sei. Bom, se ele não passar esse ano, pode ser que o ano que vem passe. Meu irmão, minha irmã, você vai ficar esperando? A solução para mim e para a sua vida já foi apresentada há muito tempo, é Cristo. É Cristo que gera movimento na nossa vida. É Cristo que muda a nossa história. É Cristo que traz uma perspectiva, uma expectativa, uma esperança positiva para nós. E é nele que nós depositamos e devemos confiar. E, portanto, deixar que as nossas esperanças sejam vivas. Amém, meu irmão? Então, se você quiser investir em algo que seja duradouro, que traga movimento para a sua vida, deposite a sua esperança em Cristo. Invista tempo em se relacionar com Deus. Invista tempo em orar, em ler a palavra de Deus, em vivenciar esse relacionamento aqui com os irmãos e irmãs, porque é isso que vai fazer a diferença para você e para mim. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que em algum momento você possa se sentir incomodado, falando, minha vida está muito parada, minha vida não está mudando, eu não estou encontrando a solução que eu estou buscando. Às vezes a nossa vida ela entra num looping, num marasmo. Eu sei que isso pode ser uma fase na sua vida, mas meu irmão, minha irmã, se Jesus estiver no seu cotidiano, na sua vida, vai ter movimento. Cedo ou tarde vai ter mudança. Agora, essa mudança ela só acontece quando você não fica preso ali
naquele movimento incerto do tanque, e passa a olhar para Cristo, que é quem gera o verdadeiro movimento. Amém? Segundo lugar, irmãos, se nós entendemos isso, nós compreendemos que esse movimento ele vai vir sempre de Jesus. 38 anos de enfermidade aquele homem estava vivenciando. Duas coisas a gente consegue entender aqui já com essa afirmação. Primeiro, é que possivelmente ele não nasceu com essa enfermidade. Segundo, que ele já era um homem maduro. Há várias pessoas que estão aqui nessa noite que não têm 38 anos de idade. Ou seja, esse homem passou mais tempo enfermo do que o tempo de vida de muitas pessoas aqui. Então foi um tempo longo. E o problema de você estar muito tempo na mesma situação, parado, sem experimentar nenhuma coisa nova, sem uma perspectiva nova, é que os seus olhos começam a ficar fechados para outras perspectivas. Você se acostuma com a dor. Você se acostuma com o diagnóstico. Você se acostuma com o tipo de solução que as pessoas apresentam para você. E você não consegue enxergar uma perspectiva diferente. Olha só, Jesus chega para esse homem, e veja que o texto não deixa claro quanto tempo ele está ali na beira do tanque. Diz que ele está 38 anos doente. Quanto tempo, doente ou enfermo, enfim, mas não diz quanto tempo ele está no tanque, ali próximo. Uma semana? Um mês? Um ano? A gente não sabe. A gente só sabe que ele estava esperando. E quando Jesus conversa com ele, Jesus, então, diz assim: queres ser curado? Versículo 6. E o versículo 7, a resposta do homem é assim: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Obviamente, né? Como é que ele vai ganhar a concorrência ali na velocidade se ele nem movimento tem? Mas foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Ele responde: eu não consigo entrar no tanque. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus não perguntou para ele: você quer que eu te jogue no tanque a hora que eu... Não foi essa a pergunta. A pergunta de Jesus foi: queres ser curado? Irmãos, quantas e quantas vezes Deus está fazendo uma pergunta para a gente e nós estamos dando uma resposta diferente? Quantas e quantas vezes Deus está mexendo em pontos sensíveis na nossa vida e a gente está saindo pela tangente? A resposta de Deus é objetiva. A direção de Deus é muito clara. Quantas questões nós temos trazido ou apresentado para Deus, e Deus está dando ali uma direção muito clara para nós, e nós estamos indo pela tangente. Eu quero que a minha família mude. Que bom! Então Deus vai mudar a sua família. Agora, se você falar assim: mas eu... Sabe o que é? Que eu estou com pouco tempo. Não é a respeito disso, não é a respeito de tempo que Deus está falando com você. Eu estou com essa questão. E Deus está agindo de tal forma. Deus vai agir da forma que precisa ser feito. Aquele homem, ele estava focando a sua esperança no tanque e na força humana. Eu não tenho ninguém que possa me ajudar. De fato, ele não tinha mesmo. E Jesus estava falando assim: mas eu estou aqui. O Senhor vai me pegar, vai me jogar no tanque? Não, eu vou te curar. Você não precisa desse tanque, você precisa de mim. Eu vou tratar com você. Jesus chega para ele e diz: levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente
aquele homem foi curado, porque ele levantou e seguiu a ordem do mestre. Amém, irmãos? Meu irmão, minha irmã, quem vai gerar um movimento verdadeiro na sua vida é Jesus. Às vezes a gente complica muito. Às vezes a gente fica criando 1000 fórmulas, fica correndo atrás de 1000 coisas para tentar experimentar algo diferente que a gente está buscando, precisando, que às vezes é necessário para nós, mas a gente está complicando, sendo que o simples já está aqui na nossa frente. É Deus quem vai gerar um movimento na sua vida. É Deus quem vai mudar a sua realidade. Confia nele. Qual vai ser o caminho que Deus vai traçar para mudar a sua realidade? Meu irmão, eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei porque é muito específico, é individual, pertence a você. Mas quem conhece melhor você do que Deus? A palavra de Deus diz que Ele nos sonda e nos conhece. E antes que a palavra nos venha à boca, Ele já sabe. Tem alguém que conhece a gente melhor do que Deus? Meu irmão, Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus sabe decifrar você melhor do que qualquer terapeuta, do que qualquer pastor. Nós somos instrumento, que Deus nos ajuda nisso, mas é Deus quem nos conhece. E a tua necessidade vai ser suprida por Deus. Se você se colocar na presença de Deus e falar, Deus, trata a minha vida, Ele vai gerar um movimento verdadeiro, necessário e abençoado para você. Ele vai dizer para mim e para você, levanta, toma o teu leito e anda. E se você crer, você vai levantar e você vai tomar o teu leito e vai andar. Amém, irmãos? Em último lugar, creia que Deus pode te levar para sair do lugar comum, que Ele vai realizar o extraordinário na sua vida, talvez de uma maneira diferente. No versículo 9, o texto faz questão, o evangelista João aqui, ele faz questão de destacar que tudo isso aconteceu em um sábado. Por que ele destaca isso, ele dá essa ênfase? Porque, como parte da tradição da lei do Antigo Testamento naquele tempo, havia uma série de restrições sobre o que você poderia ou não poderia fazer num dia de sábado. Isso ainda é levado com muito rigor pelo judaísmo mais tradicional. Tanto é que se você for em Israel, em alguns prédios que você for, no sábado, eles levam isso tão a sério que até alguns esforços mais cotidianos eles são poupados para que você não trabalhe no sábado. Por exemplo, se você entrar num elevador, num prédio, num dia de sábado, você não vai apertar um botão do elevador, porque isso é considerado um tipo de esforço, portanto, trabalho. Bom, como é que você vai subir nesse elevador? Ele já está automatizado. Ele vai subir para andar por andar. Você vai esperar um pouquinho mais, né, para ele chegar, mas ele vai chegar, para você não ter que apertar. Pastor, mas isso é um exagero. Eu concordo, mas é assim que eles creem. Então, é assim que eles trabalham. Agora, se esse é o pensamento, em 2023, você imagine lá nos tempos de Jesus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quando Jesus realiza esse milagre no sábado, vocês acham que esses judeus estavam mais felizes pela cura do homem ou preocupados porque ele fez a cura no sábado? O pessoal ficou bravo. Onde já se viu promover uma cura no sábado? Que heresia! Olha o tamanho do pecado desse homem. Meu Deus do céu, nós estamos falando de um homem que estava 38 anos doente. Aquilo deveria ser motivo para uma festa, para uma celebração, para um churrasco. Churrasco é coisa do nosso tempo, né? Mas é bom também, né? Se fosse nos dias de hoje, era um churrasco, né? Era uma festa. Porque um homem que estava desenganado, sem esperança, teve a sua esperança restaurada. Agora, isso aconteceu, meus irmãos e irmãs, porque Jesus, que era Jesus, né, era o próprio Filho de Deus, Deus encarnado, ele saía do lugar comum porque ele tinha o foco naquilo que era mais importante. E o que era mais importante ali? A vida daquele homem. Num outro momento, Jesus, quando ele travou o diálogo ali com os doutores da lei, ele falou assim, escuta,
o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Se o homem foi feito para o sábado, então é melhor a gente não fazer cura no sábado, porque ele é escravo do sábado. Agora, se o sábado foi feito para o homem vai louvar a Deus, mas ele vai fazer aquilo que precisa ser feito, de acordo com a vontade de Deus, obviamente. E é a vontade de Deus que o seu povo seja acolhido. Então a vontade de Deus foi feita ali. Meu irmão, minha irmã, Deus nos coloca em movimento quando nós colocamos o nosso coração na direção daquilo que é a vontade dEle. Muitas vezes Ele vai sair do óbvio. Muitas vezes Ele vai sair daquilo que é cotidiano. Irmãos, eu, por perfil, por temperamento, eu sou mais conservador. Eu sou mais, entre aspas, tradicional. Não é porque eu acho bonito, não, é por temperamento. Né? Tem gente que tem temperamento mais transgressor. E é bom também em alguns aspectos. Esse não é o meu temperamento. Mas, irmãos, eu fico às vezes incomodado e querendo fazer algumas coisas diferentes, porque eu sinto que Deus, Ele vai empurrando a gente para um movimento diferente. Então, por mais que a nossa igreja seja tradicional, você vai ver eu levantando mão, batendo palma, pregando sem gravata. Faz tempinho já, né? De vez em quando eu ponho a gravata, né? Um culto de Páscoa, um culto de batismo, que é bonito também, né, irmãos? É uma estética bonita, né? Elegante. Mas não é disso que eu estou falando, né? Eu só estou usando isso como um exemplo corriqueiro. O que eu quero dizer, irmãos, é que é o seguinte: nós temos uma história muito rica, que é a história da nossa igreja. Não só como denominação, mas como igreja local. História maravilhosa, que a gente está restaurando aqui, trazendo, mas para qual motivo? Primeiro, para a gente celebrar e valorizar toda a nossa história pregressa aqui, as nossas raízes. Mas também para a gente olhar e falar assim, olha como Deus já nos levou a lugares muito maiores. Ou seja, nós não somos as mesmas pessoas que nós fomos no passado. Nós somos parte dessa história. Você não é a mesma pessoa que você foi 5 anos atrás. Você é diferente. Não só fisicamente, mas também a minha filha vive falando que os anos fizeram bem para mim, né? Eu não sei o que ela está querendo dizer com isso. Eu posso tomar isso como um elogio ou como uma crítica, né? Quando ela vê minhas fotos antigas, ela fala assim, nossa, pai, que bom que os anos passaram para você, né? Eu estou achando que ela estava me chamando de feio. Mas como eu amo ela, eu sei que ela me ama, ela está me elogiando. Está falando que eu estou bem agora. Recebo. Aceito como um elogio. Mas o ponto é, eu não sou a mesma pessoa que eu fui 5 anos atrás. Você também não é. E a nossa igreja também não é. Ela muda. E ela deve mudar sempre para melhor, irmãos. Amém, irmãos? Sem deixar de valorizar tudo aquilo que já se passou. Porque isso é parte da nossa história que nos trouxe até aqui. Então, deixar que Deus nos leve adiante, irmãos, é olhar e falar assim, puxa vida, mas hoje é sábado. Metaforicamente, tá? Tudo bem. E o que nós vamos fazer nesse sábado? Nós vamos promover cura, transformação, mudança. Deixar que Deus nos leve adiante. Sair do clichê, do lugar comum. Nós nunca fizemos assim. Tudo bem, mas agora a gente pode fazer. Mas sempre foi feito dessa maneira. Ok, porque funcionava, né? Funciona ainda? Talvez não. Então vamos fazer um pouquinho diferente. Isso é um movimento que Deus nos leva a fazer, de acordo com a vontade de Cristo. Para a glória e honra do Senhor, sempre. Amém, irmãos? Então que seja assim. Que Deus te abençoe, que Deus nos coloque em movimento, que nós andemos no movimento de Cristo. Coloque-se em pé e vamos orar. Feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos colocado em movimento.
movimento bom, movimento saudável, movimento necessário. Nós queremos pedir agora em nome de Jesus que a Tua graça venha sobre nós e que os nossos olhos estejam em Ti, no Senhor Jesus Cristo. Que não fiquemos passivos esperando que um tanque venha chacoalhar, que uma situação incerta venha a ser a nossa esperança, porque a nossa esperança está em Ti, está no Senhor Jesus Cristo. E que essa esperança continue viva nos nossos corações. Movimenta-nos, leva-nos adiante, em nome de Jesus. Amém. Igreja, pode se assentar. Irmãos e irmãs, nós vamos, nesse instante, participar da mesa do Senhor. Quero convidar os presbíteros presentes para vir aqui à frente. Nós temos o privilégio aqui de celebrar a ceia do Senhor. Nessa noite, Deus continua a confirmar as bênçãos que Ele tem nos dado por meio da comunhão com o seu povo, com o corpo de Cristo, com a presença do próprio Cristo. Falar da mesa do Senhor também é se colocar em movimento. Esse é o movimento que Jesus iniciou lá quando Ele vem para inaugurar o reino de Deus, que continua presente, que um dia vai chegar na sua totalidade, mas que já está aqui hoje. Nós fazemos parte desse reino. E na última ceia com seus discípulos, Jesus, Ele deu uma ordem para que os seus discípulos continuassem fazendo isso até que Ele voltasse. Nós fazemos parte desse movimento hoje, que começou 2000 anos atrás. Continuamos celebrando a ceia do Senhor, celebrando a memória de Jesus, celebrando o significado de todo o ministério de Jesus, da sua salvação, da sua morte e ressurreição, do perdão dos pecados, vamos continuar fazendo isso, até que Ele venha, como parte da celebração do corpo de Cristo. Amém? Eu quero orar nesse instante e depois nós vamos celebrar a mesa do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, porque estamos aqui diante da mesa do Senhor. Pedimos em nome de Jesus que esses elementos sejam alimento espiritual para o seu povo agora, que fortalece a comunhão, que fortalece a esperança em Cristo, que fortalece a convicção, a fé e a certeza da sua volta. Oramos assim, pedimos essas coisas e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão. Tendo partido o pão, ofereceu aos seus discípulos, lhes dizendo: este é meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver Jesus ceado, Ele ofereceu aos seus discípulos, lhes dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isto em memória de mim, para que todas as vezes que comerdes deste pão e também beberdes deste cálice, vocês anunciem a morte do Senhor
até que Ele venha. Nós estamos, portanto, irmãos e irmãs, anunciando a morte do Senhor e o significado da sua morte. Não como algo fúnebre, obviamente respeitoso, mas como a memória de que essa morte era nossa. E que Jesus assumiu ela no nosso lugar, derramou o seu sangue, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus. Da mesma maneira, Jesus nos orienta para que anunciemos essa mensagem até a sua volta, como uma esperança de que as promessas de Deus são vivas. Ou seja, um dia Ele há de voltar, de nos resgatar, de resgatar a sua igreja e trazer todas as coisas que Deus prometeu a bom termo, como esperança do povo de Deus. E nós fazemos isso. Por fim, nós vivenciamos isso como povo de Deus. Ao participarmos da mesa do Senhor, nós estamos em conexão, em comunhão direta com Deus e com o povo de Deus. Nessa noite, meus irmãos e irmãs, nós nos fazemos um como povo e com Deus. Amém? Nós vamos agora, portanto, participar da mesa do Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos travos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Dito é o Senhor, sobre o trono.
Alguém foi esquecido na distribuição dos elementos? Ok? Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai querido, nós te agradecemos por esta oportunidade de, mais uma vez, podermos participar da ceia do Senhor. Tão significado importante para nós, ó Deus, queremos te pedir, ó Pai Santo, que tu abençoe a cada um de nós aqui presentes, Senhor. Que possamos, ó Deus, sair daqui, ó Pai, com os nossos corações alimentados pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Irmãos e irmãs, nós temos mais um aviso, antes de nós orarmos, cantarmos e impetrarmos a bênção. Na quinta-feira, nós temos o nosso grupo pequeno. Como os irmãos sabem, nós temos revezado entre um culto aqui na igreja e outro nos lares. E essa semana, nós teremos o grupo pequeno lá na casa do presbítero Rodrigo e da Alessandra. Então, estão todos convidados. E durante a semana a gente coloca no grupo do WhatsApp o endereço, tá ok? Então, estejamos todos presentes lá. Os demais avisos, os que nós já demos, os irmãos, lembre-se, portanto, do bazar sábado, e se eventualmente aparecer alguma outra coisa, a gente sempre está comunicando aos irmãos e irmãs. Vamos colocar em pé e orar mais uma vez? Damos-te graças, Senhor Deus, por esse tempo precioso que o Senhor nos deu aqui nesta noite. Obrigado, Pai, por esta casa, por esse espaço. Obrigado pelas vidas aqui presentes. Obrigado por esta igreja. Abençoa-nos agora, leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana especial, abençoada na presença do Senhor. E nos sustenta em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Todos em pé, cantemos juntos. Tanto amor
essa semana você possa transmitir esse amor do Senhor, que Ele te coloque em movimento e que todos vocês transbordem o amor de Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou. Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos no próximo domingo, em nome de Jesus.